Então, pessoal, voltei. Agora a gente vai falar sobre a Convenção relativa à proteção e à cooperação em matéria de adoção internacional, conhecida como a Convenção de Haia, do ano de 93, de 29 de maio. Capítulo 1. Campo de atuação da Convenção. Artigo 1º. A presente convenção tem por objeto: a. Estabelecer garantias para que as adoções internacionais sejam feitas levando em consideração o interesse superior da criança e com respeito aos direitos fundamentais que lhe reconhece o direito internacional. B. Instaurar um sistema de cooperação entre os Estados contratantes que assegure o respeito às ditas garantias e, em consequência, previna o sequestro, a venda ou tráfico de crianças. Assegurar o reconhecimento nos Estados contratantes das adoções realizadas segundo a Convenção. Artigo 2º. 1. A Convenção aplica-se quando a criança com residência habitual em um estado contratante, o estado de origem, tenha sido, ou deva ser deslocada para outro estado contratante. O estado de origem tenha sido, ou deva ser deslocada para outro estado contratante, o estado de acolhida, seja após a sua adoção no estado de origem pelos cônjuges ou por uma pessoa residente habitualmente no estado de acolhida, bem como se essa adoção será realizada após o deslocamento no estado de acolhida ou no estado de origem. A Convenção somente abrange as adoções que estabeleçam um vínculo de filiação. Artigo 3º. A Convenção deixa de ser aplicável se as aprovações previstas no artigo 17, letra C, não foram dadas antes que a criança atinja a idade de 18 anos. Capítulo 2. Requisitos para as adoções internacionais. Artigo 4º. As adoções abrangidas por essa convenção só podem ter lugar quando as autoridades competentes no estado de origem: a. Tenham estabelecido que a criança é adotável. B. Tenham constatado, depois de haver examinado adequadamente as possibilidades de colocação da criança em seu estado de origem, que uma adoção internacional responde ao interesse superior da criança. C. Tenha assegurado que 1. As pessoas, instituições e qualidades cujo consentimento se requeira para a adoção tenha sido convenientemente instruída e devidamente informadas das consequências de seu consentimento, em particular das consequências em relação à manutenção ou à ruptura em virtude da adoção, dos vínculos jurídicos entre a criança e a sua família de origem. 2. Estas pessoas, instituições e autoridades tenham dado seu consentimento livremente na forma legalmente prevista e que este consentimento tenha sido manifestado ou constatado por escrito. 3. Os consentimentos não tenham sido obtidos mediante pagamento ou compensação de qualquer espécie e que tais consentimentos não tenham sido revogados. E 4º, o consentimento da mãe, se ele é exigido, somente foi expressado após o nascimento da criança. D. Tenham acessado, observado a idade e o grau de maturidade da criança que 1. Tenha sido esta convenientemente instruída e devidamente informada sobre as consequências da adoção e de seu consentimento à adoção quando este é exigido. 2. Tenham sido tomados em consideração os desejos e as opiniões da criança. 3. O consentimento da criança à adoção, quando exigido, tenha sido dado livremente na forma prevista e que esse consentimento tenha sido manifestado ou constatado por escrito. 4. O consentimento não tenha sido obtido mediante pagamento ou compensação de qualquer espécie. Artigo 5º. As adoções abrangidas por essa convenção só podem ter lugar quando as autoridades competentes do estado de acolhida: a. Tenham constatado que os futuros pais adotivos são habilitados e aptos para adotar. B. Tenham se assegurado de que os futuros pais adotivos tenham sido convenientemente instruídos. C.
tenham constatado que a criança foi ou poderá ser autorizada a entrar e a residir permanentemente no estado da acolhida. Capítulo 3. Autoridades centrais e organismos autorizados. Artigo 6º. 1. Todo Estado contratante designará uma autoridade central encarregada de dar cumprimento às obrigações que a presente convenção impõe. 2. Um Estado federal, um Estado no qual vigoram direitos, sistemas jurídicos ou um Estado com unidades territoriais autônomas pode designar mais de uma autoridade central e especificar a extensão territorial e pessoal de suas funções. O Estado que faça uso dessa faculdade designará a autoridade central a quem pode ser dirigida toda a comunicação para sua retransmissão à autoridade central competente dentro desse Estado. Artigo 7º. As autoridades centrais deverão cooperar entre si e promover a colaboração entre as autoridades competentes de seus respectivos estados para assegurar a proteção das crianças e alcançar os demais objetivos da Convenção. 2. As autoridades centrais tomarão diretamente todas as medidas para: a. Proporcionar informações sobre a legislação de seus estados em matéria de adoção internacional e outras informações gerais, tais como estatísticas e formulários. B. Informar-se mutuamente sobre o funcionamento da Convenção e, na medida do possível, suprimir os obstáculos para sua aplicação. Artigo 8º. As autoridades tomarão diretamente ou com a cooperação de autoridades públicas todas as medidas apropriadas para prevenir benefícios materiais indevidos em virtude de uma adoção e para impedir toda a prática contrária aos objetivos da Convenção. Artigo 9º. As autoridades tomarão todas as medidas apropriadas, ou seja, diretamente ou com a cooperação de autoridades públicas ou outros organismos devidamente acreditados em seu estado, em especial para reunir, conservar e intercambiar as informações relativas à situação da criança e dos futuros pais adotivos, na medida do necessário para a realização da adoção, facilitar, seguir e ativar o procedimento de adoção, promover o desenvolvimento de organismos de assessoramento em matéria de adoção internacional. Responder na medida em que permite a lei do Estado requerido às solicitações de informações motivadas a respeito de uma situação particular de adoção formulada por outras autoridades centrais ou por autoridades públicas. Artigo 10º. Somente podem obter e conservar o acreditamento, agrément, e conservá-lo os organismos que demonstrarem sua aptidão para cumprir corretamente as funções que puderem lhe ser conferidas. Artigo 11. Um organismo acreditado deve perseguir unicamente fins não lucrativos nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do Estado que o tenham acreditado, ser dirigido e administrado por pessoas qualificadas por sua integridade moral e por sua formação ou experiência para atuar em matéria de adoção internacional. Estar submetido ao controle das autoridades competentes de dito Estado no que se refere à sua composição, funcionamento e situação financeira. Artigo 12. Um organismo acreditado em um Estado contratante somente poderá atuar em outro Estado contratante se for autorizado pelas autoridades competentes de ambos os Estados. Artigo 13. A designação das autoridades centrais e, quando for o caso, a extensão de suas funções, assim como os nomes e endereços dos organismos acreditados, devem ser comunicados em cada Estado contratante ao Bureau Permanente da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado. Capítulo 4. Requisitos
procedimento para adoção internacional. Artigo 14. As pessoas com residência habitual em um estado contratante que desejam adotar uma criança, cuja residência habitual seja em outro estado contratante, deverão dirigir-se à autoridade central do estado de sua residência habitual. Artigo 15. Se a autoridade central do estado de acolhida considera que os solicitantes são habilitados e aptos para adotar, prepara um relatório que contém informações sobre a identidade e capacidade jurídica dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam, sua aptidão para assumir uma adoção internacional, assim como sobre as crianças que eles estariam em condições de cuidar. 2. A autoridade central do estado de acolhida transmitirá o relatório à autoridade central do estado de origem. Artigo 16. Se a autoridade central do estado de origem considera que a criança é adotável, preparará um relatório que contém informações sobre a identidade da criança, sua adotabilidade, seu meio social, sua evolução pessoal e familiar, sua história médica e sua família, assim como sobre suas necessidades particulares. Levará em conta as condições de educação da criança, assim como sua origem étnica, religiosa e cultural. Assegurar-se-á de que os consentimentos foram obtidos de acordo com o artigo 5º e constará baseando-se especialmente nos relatórios relativos à criança e aos futuros pais adotivos. Se a colocação prevista obedece ao interesse superior da criança. 2. A autoridade central transmite à autoridade central do estado de acolhida seu relatório sobre a criança, a prova dos consentimentos requeridos e as razões que informam a colocação, cuidando para não revelar a identidade da mãe ou do pai, caso o estado de origem não permita a divulgação dessas identidades. Artigo 17. Toda decisão de confiar uma criança aos futuros pais adotivos somente pode ser tomada no estado de origem C. A autoridade central do estado de origem tenha se assegurado de que os futuros pais adotivos manifestam seu acordo. B. A autoridade central do estado de acolhida tenha aprovado tal decisão quando esta aprovação é requerida pela lei do estado de acolhida ou pela autoridade central do estado de origem. C. Autoridades centrais de ambos os estados estão de acordo que se prossiga com a adoção e D. Se tenha constatado, de acordo com o artigo 5º, que os futuros pais adotivos são habilitados e aptos a adotar e que a criança tenha sido ou será autorizada a entrar e residir permanentemente no estado de acolhida. Artigo 18. As autoridades centrais dos dois estados tomarão as medidas necessárias para que a criança receba autorização de saída do estado de origem, assim como aquela de entrada e permanência definitiva no estado de acolhida. Artigo 19. O deslocamento da criança para o estado de acolhida só pode ocorrer quando se tenha observado os requisitos do artigo 17. As autoridades centrais dos dois estados devem assegurar que o deslocamento se realize com toda a segurança em condições adequadas e, quando possível, em companhia dos pais adotivos ou futuros pais adotivos. Se o deslocamento da criança não se efetua, os relatórios a que se refere os artigos 15 e 16 serão devolvidos às autoridades que os tenham expedido. Artigo 20. As autoridades centrais se manterão informadas sobre o procedimento de adoção e as medidas adotadas para o seu termo, assim como sobre o desenvolvimento do período probatório, se esse é requerido. Artigo 21. Se a adoção deve ter lugar no estado de acolhida após o deslocamento da criança e a autoridade central de dito estado considera que a manutenção da criança na família de acolhida já não responde ao seu interesse superior. Essa autoridade central tomará as medidas necessárias para a proteção da criança, especialmente para retirar a criança das pessoas que desejavam adotá-la
e prover provisoriamente seu cuidado. B. Em consulta com a autoridade central do estado de origem, assegurar sem demora uma nova colocação com vistas à sua adoção ou, em sua falta, uma colocação alternativa de caráter duradouro, uma nova adoção da criança somente poderá ter lugar se a autoridade central do estado de origem tenha sido devidamente informada sobre os novos pais adotivos. C. Como último recurso, assegurar o retorno da criança ao estado de origem, se assim exige o interesse da criança. Artigo 22. As funções conferidas à autoridade central pelo presente capítulo podem ser exercidas por autoridades ou por organismos acreditados em conformidade com o capítulo 3, e sempre na medida prevista pela lei desse Estado. Um Estado contratante pode declarar ante o depositário da Convenção que as funções conferidas à autoridade central pelos artigos 15 e 21 poderão também ser exercidas neste Estado dentro dos limites permitidos pela lei e sob o controle das autoridades competentes desse Estado, por pessoas e organismos que cumpram as condições de integridade moral e competência profissional, experiência e responsabilidade exigidos por dito Estado, são qualificados por seus padrões éticos e por sua formação de experiência para atuar em matéria de adoção internacional. O Estado contratante que efetue esta declaração prevista no parágrafo 2º informará com regularidade ao Bureau Permanente da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado os nomes e endereços destes organismos e pessoas. 4. Não obstante toda declaração efetuada de acordo com o parágrafo 2º, os relatórios previstos pelos artigos 15 e 16 são, em todos os casos, elaborados sob a responsabilidade da autoridade central ou por autoridades ou organismos em conformidade com o parágrafo 1º. Um Estado contratante pode declarar ante o depositário da Convenção que as adoções de crianças cuja residência habitual esteja situada em seu território somente poderão ter lugar se as funções conferidas às autoridades centrais são exercidas de acordo com o parágrafo 1º. Essa foi a parte 1 da Convenção de Haia. Já já eu volto com mais.